Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, Jesus veio ao mundo para trazer a vida abundante. Porque vida, pensa comigo, os animais vivem, os vegetais vivem, mas a bênção de Deus é outra história. Este livro, chamado Bíblia Sagrada, isso mesmo, é a palavra de Deus. Enquanto o coração não estiver aberto para receber o que está escrito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, a comunhão fica em falta. Jesus é o Verbo que se fez carne. E então, quando Jesus andou aqui na terra, ele trouxe o poder celestial. Por que Jesus fez isso? Porque ele precisou vir a este mundo. Porque é um mundo espiritual que é completamente desconhecido do ser humano, até que abra o seu coração para ouvir o que dizem as Sagradas Escrituras. Vamos a um caso? Muito bem. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, logo no início, houve um episódio com Jesus muito interessante. Evangelho de Marcos, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. É interessante isso aqui, não é? Jesus, todo judeu, no sábado, santo e sagrado na sinagoga. E aí Jesus vem de família judaica, ele vai à sinagoga. E o que ele faz? Ele ensina. E ali ensinava. Já começa aqui uma grande realidade. E se não formos ensinados nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, lamentavelmente, muito sofrimento, como é até um conhecimento. Mas como foi isso? Aí Jesus começou a ensinar. Aí diz que as pessoas ficaram maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade. Jesus não trouxe religião, ele trouxe poder. Poder que quebra cadeias. Poder que abre entendimento, poder que destrói o mal. Antes de dar o prosseguimento a esta parte, nós vamos fazer uma oração, iniciando o nosso programa, para que o Espírito de Deus tome a frente de tudo. E se você está enfrentando uma batalha, uma luta árdua, está no meio de uma grande dificuldade, este é um momento. Creia, porque Deus ele examina os corações. As pessoas olham assim por fora, ela nos vê na aparência, na forma, mas Deus não. Ele olha lá dentro, ele examina o seu coração. Ore comigo, ou participe aqui, vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento, entrando em Tua presença, iniciando este momento em que se ouve a Tua palavra, momento de comunhão com o Teu Santo Espírito, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor sabe das aflições, das lutas, das batalhas, o Senhor sabe a dor que está no coração de quem. O Senhor sabe o quanto uma alma, Senhor, está pagando um preço alto. Ah, Jesus. E o Senhor, soberano, querendo abençoar, libertar, quebrar as cadeias, arrancar da depressão, das amarguras. O Senhor que é a luz do mundo, querendo manifestar a Tua graça, o Senhor soberano acima de tudo e de todos. Senhor, nós nos unimos neste momento, porque o Senhor é bom. O Senhor criou todas as coisas visíveis e invisíveis, para então, só após ter criado tudo de que o homem precisa, o ser humano necessita,
o Senhor criou o homem e a mulher. E a tua palavra, Pai, nos revela que o Senhor os abençoou. Que o Senhor não tem prazer no sofrimento do ser humano, mas que o Senhor não invade, não arromba a vida de ninguém. Pelo contrário, como o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, dando total liberdade ao ser humano, mas chamando, convidando quem está sofrendo e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor nos chama para que se aprenda as coisas espirituais que regem as materiais. Certamente o Senhor sabe tudo o que acontece, mas não invade a vida de ninguém. Então é por isso que nós clamamos: vem, Senhor, tenha liberdade para agir. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que o Senhor abra os caminhos. E por tudo isso, porque nós cremos, nós já te agradecemos. Santo Espírito de Deus, tome a tua direção. Acalma esse coração aflito, cansado, sobrecarregado. Senhor, toma nas tuas mãos. É o nosso pedido e agradecimento. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Bem, queridos, eu não sei qual é o conceito que você tem de igreja, que você tem do Evangelho, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando. Quarta-feira, nós temos uma escola bíblica, ensinamentos de Deus, para que se viva bem. Talvez se pergunte, mas é possível, diante de tanta destruição que está acontecendo nos nossos dias? Uma pergunta: o que Deus não pode fazer? Só que nós somos participantes disso. Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus, Deus é bom, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas é preciso ouvi-lo e andar com Ele. Porque nós somos participantes das obras espirituais. Exatamente isso. Você observa aqui, e entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Queridos, os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos de Deus, do Pai. Esses ensinamentos não se recebe numa escola, num curso. Vamos lá, num curso secular, numa universidade. São ensinamentos do céu, aqui para a terra. Talvez você diga: mas eu sou da terra, sou um ser humano, eu preciso de coisas materiais. Deus sabe do que você precisa. O Senhor Deus ensina a que se ande com Ele. O que lhe agrada? Como é que eu posso querer que Deus ande comigo se eu não o escuto? Como é que eu posso querer que Ele me abençoe em tudo se eu não aprendo dEle? É necessário aprender. Há coisas que achamos certas e corretas, mas quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós vemos o quanto nós vivíamos de modo errado. Sentíamos de modo errado, pensávamos de forma errada, observávamos, víamos as coisas de modo errado e literalmente falávamos de modo errado. Os ensinamentos de Jesus
mudaram a história de muitas pessoas. Então Jesus entrou na sinagoga e logo ele ensinava. Isso é uma realidade bíblica. Existem muitos conceitos a respeito de igrejas, de evangelho, de milagres. Mas a base de tudo são os ensinamentos de Deus. Muita gente fica esperando que caia do céu, que caia uma bênção, que caia isso, que caia aquilo, que apareça um anjo, uma figura fenomenal. E aí, vamos lá, vamos ter um grande milagre. Deus faz milagres, sim. Faz. E é preciso crer. Mas antes, é preciso ouvir. Então, querido, Jesus entrou na sinagoga e logo começou a ensinar. Aí, diz assim, aí a segunda parte nós vimos, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porque eles transcreviam as leis e pregavam literalmente a letra. O Espírito Santo diz que a letra, ou seja, a falta do conhecimento, da comunhão com Deus, do bom entendimento, só vai fazer pessoas religiosas e mais nada. Não vai transformar a vida de ninguém. Isaías escreveu e disse que, ele falando sobre Jesus, mais de 720 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías, pelo Espírito de Deus, falou que ninguém daria atenção para Jesus. E assim foi. Falando dele mesmo, Isaías, ele disse que a ele, então, ninguém deu crédito mesmo. Ele disse, quem deu crédito à nossa pregação? Está no livro de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Querido, se a pessoa aprender direitinho na palavra, a Bíblia Sagrada, e acreditar, ali começa uma comunhão linda com Deus. Porque Deus quer ser ouvido. Ele quer ensinar. Desde o pecado de Adão, a desobediência, e o pecado de Adão não foi a comunhão conjugal com Eva, porque Deus realizou o casamento, foi desobediência mesmo. Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal bem no meio do jardim e deu tudo para eles, menos aquela árvore. Daquela árvore eles não poderiam comer o fruto. Deus proibiu. Ou seja, um limite, uma ordem, uma lei. Mas eles não respeitaram. Passaram por cima. Esse é o problema. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, eu começo a compreender coisas espirituais. E são essas coisas que vão reger a vida, queridos. Você quer ver um exemplo? Falta de ensinamento. Pessoas têm medo de tudo. Você sabia que o medo é negativo? Sabe? E sabe que o medo, ele atrai o mal? Pois é. Aí muita gente pensa e diz assim, mas o medo é um sentimento involuntário. Depende. Porque o medo vem dentro do peito, um pavor. Por aquilo que se vê, que se escuta. Mas quando você contempla o Senhor Jesus na sua vida, a segurança que Ele te oferece, e você se enche disso, desse amor protetor de Deus, você perde o medo. Como é que se chama isso? Confiança em Deus. Queridos, eu duvido que uma criança, vamos aqui, uma criança dos seus 3, 4 aninhos, 5, até mais. O pai é fortão, aí vem um cachorro bravo para pegar a criança. Quando o cachorro vem na direção da criança, o pai pega aquele menino e bota no colo. Aquele pai é grandão. Aí o menino está lá no alto, no colo do pai. Acabou o medo. Por que acabou o medo? Porque o pai
é protetor. O pai foi protetor, segurou. Tirou dali do perigo. Opa, segurou. Tá vendo? Quando se entende a presença do Espírito de Deus, quando se entende o amor do Pai, quando se entende as grandezas de Deus, tudo fica diferente, queridos. Tudo fica diferente. Você vê a vida com outros olhos. É estilo de vida, é forma. É o que se ouve. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, tem esse episódio, esse momento em que Jesus entra em Cafarnaum e logo ele vai a uma sinagoga e ele vai ensinar. E ele começa a ensinar as pessoas a andarem com Deus, sobre o poder de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E tantas outras coisas. Jesus ensinou tudo que era necessário. Agora, ele também trouxe mandamentos, queridos. Há pessoas que se sentem idôneas e se sentem literalmente autônomas. Vamos tocar a palavra. Idôneos, Jesus faz pessoas idôneas. Por exemplo, quando ele autorizou usar o nome dele, isso foi aos discípulos. Olha, havia uma multidão que seguia Jesus. Ele curava os doentes, libertava os oprimidos, a pessoa estava lá deprimida, prisioneira da dor da alma, de tanto qualquer que fosse o problema. Aí Jesus libertava. Aí o que acontecia? A multidão estava com fome. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas depois, quando Jesus terminava e alimentava todo mundo, essa multidão ia embora. Não queria saber de ficar perto de Jesus. Porque ele também dava mandamentos. Para dizer, ó, o pai não gosta disso, o pai não gosta daquilo. Você é filho, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Qual é o pai que quer um filho embriagado? E tudo começa como? Socialmente. Por quê? Porque o diabo é sutil. Ninguém vai dizer, eu caí no alcoolismo porque o diabo me colocou. Porque não sabe, a pessoa não sabe. Pode começar com uma vaidade. Tá junto com os amigos, todo mundo tá bebendo, deixa eu beber também. De vez em quando a gente escuta uns testemunhos engraçados. Igual um senhor que disse, eu comecei a fumar, tinha 12 anos de idade. Mas por quê? Porque os colegas fumavam escondido da família. E aí todo mundo fumava. Mas no início, dava a primeira tragada, saía tossindo. Não, mas queria parecer que era o tal. Aí voltava, dava outra. E é assim que funciona. Daqui a pouco o diabo prende aquela pessoa, está presa. Por quê? Porque agora ela vai ter necessidade. Vai ficar prisioneira. Mas começou como? Como dizem aí, em populês, tirando onda. O diabo faz isso. Tem o garanhão que tira onda, que tem X mulheres. Cai aonde? Na prostituição. Vamos à realidade, queridos. O diabo só não diz assim, eu quero a tua alma, quero te levar para o inferno. Eu quero acabar contigo, quero te botar uma doença séria. Eu quero ver você longe de Deus, você está fazendo a minha vontade. Entendeu? Então, tá aqui, ó. E entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus indo à sinagoga ali e ele indo ensinava. Então, Jesus dá ensinamentos. Eu vou dar uma paradinha, nós vamos à segunda parte do nosso programa e o programa continua e nós temos a oração no altar de Deus. Separe um tempo para orar, queridos, para aliviar seu coração, colocar seus problemas diante de Deus. Vamos lá. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor.
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Voltando então nós falávamos lá no início do nosso programa que o Senhor Jesus, ele ensinava. E os ensinamentos de Jesus são a base da vida. Porque é outra visão, é outro entendimento. Falamos um pouquinho também sobre o medo. E a palavra é muito clara, a Bíblia diz claramente. Quando a mulher hemorrágica ouviu falar de Jesus, ou seja, alguém pregou para ela, explicou a ela logo fez um propósito dentro do seu coração. Deus conhece os corações. Ele sabe tudo. Mas ele quer uma aproximação. Ela foi até ele. Olha só, com todo esforço e sacrifício, ela foi até Jesus. Vamos agora ao momento da oração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, é a Ti, Senhor. Nosso Deus, levantamos agora a nossa voz, elevamos o nosso coração à Tua presença, nossos pensamentos, nosso ser. E eu uno a minha fé, Senhor, com quem está orando comigo, ou com quem está, Senhor, passando por um momento muito difícil. Sim, porque quem está bem, Senhor, deve agradecer, deve louvar. Mas eu oro por quem chora, por quem padece, por quem tem passado por grandes dores e lutas, por quem está passando por um momento muito difícil na sua vida e que precisa do teu socorro, precisa da tua atenção. Vem, Senhor. A tua palavra ensina, a tua palavra é viva. O Senhor que está de mãos estendidas, mas esperando que alguém que ouça, que se aproxime, como o Senhor diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vem, Santo Espírito, vem, amado nosso, Pai. Reconhecemos o Senhor, o Deus que criou este imenso universo, um único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem tudo pertence, por quem tudo foi criado. É nas tuas mãos que nós entregamos, Senhor, todas as coisas, as que afligem, inquietam, preocupam, entregando no teu altar. Uma mulher angustiada, um homem, Pai, sofrido e que caiu numa enfermidade, alguém, um outro, meu Pai, que afundou tanto, Senhor, nos erros e nos pecados e na sujeira, que pensou que não havia como mudar. Mas o Senhor é poderoso para purificar, para lavar, para limpar, para curar, para abençoar. O Senhor é tão maravilhoso que a tua palavra diz que do meio das trevas surge uma luz. Onde o Senhor estiver presente, a luz brilha. Senhor, faça a tua luz brilhar em cada um. Toque agora, cura os enfermos, liberta quem está oprimido, e nós dizemos que em o nome de Jesus, esse mal se afaste, esse mal vá embora e não volte mais, nunca mais, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigada. Agradecemos a tua bênção em teu nome. Amém e graças a Deus.
Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, Graça sobre Graça. É um programa que vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E nosso programa de televisão, se você acessou a rádio pela internet, você só ouviu, mas eu digo a você que nós temos os nossos cultos no YouTube, no Facebook, o facebook.com/Gorete Moura Oficial. Que Deus abençoe você, um ótimo ano de 2020. Vamos lá, se levante, Deus quer abençoar a tua vida. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.